Olha só que coisa, quem criou coragem foi o Lula, meu amigo. O Lula decidiu ir lá visitar o Trump, né? O Lula estava querendo brigar com o Trump, né? Ele estava claramente querendo brigar com o Trump. Tinha adotado uma política de vou arrumar confusão com o Trump, que eu acho que isso me dá voto. Só que o Trump percebeu isso e não estava comprando a lambança do pinguço corrupto, né? Então o Trump estava quieto na dele lá. Lembra que o Lula tinha prometido viajar para lá para os Estados Unidos e se encontrar com o Trump no início de março. Aí o Lula inventou um monte de desculpa, não porque a guerra do Irã, que não sei o que lá, inventou um monte de lorota, no final das contas não foi. E, no final das contas, tá indo agora, não sei porquê, na verdade eu sei porquê. O problema dele é que ele quer justamente tentar passar, deixar de lado a conversa sobre o Bessias, porque ele sabe que é uma coisa que joga ele para baixo do ponto de vista político, né? Exprime como uma derrota. Então ele está indo para lá para tentar conseguir essa vitória de evitar novas sanções americanas. Isso pode parecer que não, mas está ligado com a outra notícia que a gente vai falar aqui também, que eu vou falar em outro vídeo, sobre como que o Lula decidiu colocar na culpa do Alexandre de Moraes a derrota do Bessias. Eu já falei para vocês, não faz sentido nenhum o Alexandre de Moraes ter trabalhado para derrotar o Bessias. Já expliquei para vocês. Ele podia até preferir o Pacheco no início, mas ele não ia trabalhar contra o Bessias. O Bessias é útil para ele lá no STF, né? Mas o governo Lula decidiu colocar a culpa no Alexandre de Moraes, exatamente para cumprir o que prometeu o Trump, para tirar o Alexandre de Moraes. Foi a promessa que o Lula fez lá atrás para conseguir aliviar as sanções contra o Brasil e tirar a Magnitsky, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Vamos entender esse caso aqui. O que a gente pode esperar desse encontro? Eu adianto para vocês. Muito pouca coisa. Não acho que vai mudar nada, tá? Tem gente preocupada aqui. O Roberto Reis está falando aqui, ó. Na minha opinião, esse é o evento mais importante das eleições de 2026. Vamos entender essa história? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, Brigoja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, de surpresa. Não, a decisão foi agora. Decidiram hoje, ele embarca na quarta-feira, o encontro é na quinta-feira. Lembra da reunião lá de março, que estava combinada, ó, meses antes combinada a reunião no início de março e coisa e tal. Início de março veio, início de março foi embora e nada deles se encontrarem. E não foi por falta de oportunidade. O que aconteceu é que o Lula, de propósito, estava querendo brigar com o Trump. O Lula estava achando que brigando com o Trump conseguiria, né, pontos na opinião pública e coisa e tal, ao passo que, na verdade, o Trump não comprou essa isca, não conseguiu brigar com o Lula, né? Ou seja, não quis comprar essa briga com o Lula, né? O Lula fez um monte de pataquada, né, expulsou representante brasileiro, proibiu o cara que vinha ao Brasil e não sei o que lá, fez um monte de briga com o Trump. Ele queria que o Trump reagisse. O Trump não reagiu e, com isso, deixou o Lula numa sinuca de bico, né? Aí agora, o que está acontecendo? O Lula está com uma repercussão muito negativa da derrota dele do Bessias, né? A gente falou no outro vídeo que até isso pode melhorar a opinião pública em favor dele, a derrota para o Bessias, mas, do ponto de vista político, né, ele parece um pato manco, né? E daí ele está querendo reverter essa história, dizendo que ainda pode fazer coisas com o Trump, pode conseguir coisas com o Trump. Vamos ver o que ele vai lá. Eu tô achando que ele vai fechar algum acordo com o Trump. Isso é uma coisa positiva. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque isso garante que depois ele não vai conseguir bater no Trump para tentar ganhar voto nessa eleição, né? E não acredito que faça nenhuma diferença ele do lado do Trump no final das contas, né? Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. O presidente Lula viajará aos Estados Unidos para se encontrar com o Trump nessa quarta-feira. Ele vai viajar na quarta-feira, a reunião está prevista para quinta-feira, né? Durante a conversa telefônica em janeiro, Lula e Trump acertaram a visita do brasileiro aos Estados Unidos, mas a guerra contra o Irã adiou a viagem. Não, a covardia do Lula adiou a viagem, tá? O Lula começou a ficar mal nas pesquisas, o Flávio ultrapassar o Lula, aí o Lula começou a querer brigar com o Trump, aí não ficava bem. Se ele quer brigar com o Trump, ele não podia ir lá se encontrar com o Trump, né? Queimaria essa tentativa dele de brigar com o Trump, né? Em fevereiro, Lula chegou a afirmar que a visita a Trump deveria ocorrer na primeira semana de março. Tava tudo certo, tudo marcado já, né? Mas depois o Lula peidou. Quando começaram a aparecer os números botando o Flávio Bolsonaro na frente do Lula, o Lula peidou dessa pesquisa, né? Aqui, ó, em outubro, a pedido do governo do Brasil, Trump voltou a se encontrar com Lula na Malásia. Lembra dessa cúpula das nações do Sudeste Asiático? Que, você sabe, o Brasil não fica no Sudeste Asiático, né?
o Lula pediu para ser convidado para esse encontro para poder se encontrar com o Trump. Cara, uma coisa vergonhosa a volta que o pessoal deu para conseguir arrumar esse encontro com o Trump lá na ASEA e coisa e tal. E para a visita em Washington agora, Lula deixará o Brasil na quarta-feira e deve retornar na sexta. A viagem acontece quando o governo vive o pior momento em sua relação com o Congresso, após o Senado rejeitar a indicação do Messias, né? Por isso, a expectativa do Planalto se vale do encontro com Trump para mostrar que o Lula tem prestígio internacional e afastar a pecha de pato manco que a oposição tenta colar no petista depois da derrota inédita na semana passada, né? Pato manco, para quem não sabe essa expressão, é a situação do presidente que não tem mais poder. Assim, ele ainda é presidente, ainda tem poder, mas aquele negócio, o poder atual depende do poder futuro. Se você é um presidente que já perdeu a eleição, por exemplo, você ainda tem um período ali, mas você não consegue fazer mais nada, ninguém te obedece mais. O cafezinho chega frio, as pessoas, você manda a pessoa fazer alguma coisa, a pessoa, vou fazer sim, presidente. Pois não, imediatamente, está aí trabalhando nisso imediatamente, mas ninguém faz nada, porque né, não adianta, você não tem mais poder, né? Vai fazer o quê? Vai demitir o cara? Já está 3 meses mesmo do fim do governo? Não faz diferença, né? Então, ele está querendo agora, essa foi a saída que ele arrumou para tentar se mostrar vivo ainda, né, nesse encontro lá com o Trump. E bom, o que pode acontecer nesse encontro? Tá? Existem várias possibilidades, né? O que é mais provável de acontecer? O mais provável de acontecer é ter um encontro como aconteceu lá na Malásia, não ter nenhum grande anúncio depois disso, não ter nenhuma mudança significativa depois disso, e pronto, só ter a foto do Lula do lado do Trump e coisa e tal, fazendo negociação, né? Agora, pode ser que tenha uma coisa do tipo, por exemplo, o Lula concordar com algum acordo com o Trump, alguma cooperação específica com o Trump, alguma coisa específica com o Trump. Isso pode acontecer também. Isso seria uma coisa positiva para o Lula, pode ter certeza, tá? Não deixa de ser uma coisa positiva para o Brasil também, né? Porque é o que eu falo sempre, o Lula tem essa birra com os Estados Unidos, o que é uma birra inútil e cara para o Brasil. O Brasil está no quintal dos Estados Unidos? Tá, meu amigo, não adianta de ficar fingindo que não tá. Pô. O Brasil é um país economicamente muito menor que os Estados Unidos. Ah, mas é uma injustiça histórica? Pode ser, mas não adianta, não vai ser chorando que a gente vai conseguir mudar isso, né? Então, fazer um acordo com os Estados Unidos seria uma coisa excelente. A gente sabe que lá atrás o Lula recusou a ALCA, cara, a coisa mais burra do mundo. Como que o Brasil recusou a ALCA? Seria uma oportunidade de negócio excelente para o Brasil, né? Infelizmente, o Brasil recusou. E se ele aceitar um acordo similar agora, seria uma coisa muito positiva, né? O que mais que o Lula pode trazer? Alguns bons acordos do tipo, não sei, que tipo de acordo que pode ter? Eu não consigo ver mais nada real. Como eu falei, o mais provável vai ter um encontro, vai ter as fotozinhas dos dois ali, e não vai ter nada de real, de negociação real, de coisa efetiva sendo feita ali, né? Aqui, ó. Entre os temas que devem ser discutidos entre os dois presidentes estão, além da guerra do Irã, o tarifaço sobre as exportações brasileiras. Sendo que o tarifaço meio que já acabou, né? Mas qual que é a preocupação do Lula? Ainda está com a seção 301. Eu quero lembrar a vocês que o tarifaço acabou porque o Lula prometeu dar um jeito no Alexandre de Moraes. Esse foi o acordo. Foi por isso que os jornalistas começaram a bater no Alexandre de Moraes. Porque o acordo com os Estados Unidos exigia que o Brasil desse um jeito no Alexandre de Moraes, né? O Trump continua com a seção 301, é a salvaguarda dele. Se o Brasil não cumprir a promessa, ele vai aplicar a seção 301 e aí não tem esse negócio. Lembra que a Suprema Corte ela proibiu as tarifas do Trump, aquelas tarifas genéricas contra todo mundo. Na seção 301, não, continua valendo a seção 301. Se chegar à conclusão de que o Brasil tem coisas ruins, tem práticas comerciais ruins contra os Estados Unidos, os Estados Unidos pode botar tarifa no Brasil e a tarifa está valendo e não tem nada que impeça isso, né? Então, essa deve ser a preocupação do Lula, reafirmar para os Estados Unidos que pode deixar que a gente vai destruir o Alexandre de Moraes mesmo. Só que ficou estranho, porque a impressão que deu é que o Lula realmente voltou atrás, ele queria bater no Trump, queria se aliar ao Alexandre de Moraes, fez tudo para fazer esse movimento, mas percebeu que deu errado e agora está voltando atrás, está querendo bater no Alexandre de Moraes e coisa e tal. Então, esse é o ponto que o pessoal vai lá, né? Aqui, ó. Outro assunto é a possibilidade da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E isso, por enquanto, não tem decisão nenhuma dos Estados Unidos. Vamos ver o que pode ser de decisão depois, né? Então, como eu falei, tem duas possibilidades. Um encontro em que não tem nada de mudança, um encontro em que eles assinam algum acordo, isso vai ser bom para o Lula, mas não vai fazer muita diferença. Tem a possibilidade do Lula comprar briga com o Trump, de ser um acordo briguento, do tipo que foi com o Zelensky ou com o cara da África do Sul,
mas eu acho que nesse momento esse tipo de coisa ajudaria o Lula mais do que tudo, tá? Então eu espero que não seja assim, eu espero que seja um encontro pacífico, que não tenha nada lá de diferente, né? E vamos ver qual vai ser o resultado dessa história toda no final das contas. Qual vai ser o resultado nisso daqui, né? Tem gente dizendo que é muito importante aqui. O Roberto Reis está falando aqui. O Roberto Reis é um comentarista de política aqui no Twitter, que fala muito prolífero, fala muito sobre isso daqui. Na minha opinião, esse é o evento mais importante das eleições de 2026. Expliquei isso para os nossos clientes. Tem potencial para mudar tudo, vejamos, né? E ele quer dizer isso, eu acredito, que no sentido de que se houver uma briga entre Trump e Lula aberta ali, isso ajuda muito o Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma que ajuda. Acho que o Lula não tem coragem de comprar isso, porque prejudicaria muito o Brasil como um todo, mas ajudaria o Lula politicamente, né? E se tiver um acordo também, um acordo muito forte, alguma coisa assinada, não sei o que lá, pode ser que a gente tenha também alguma vantagem nisso daí, mas não sabemos que tipo de coisa que vai ser, qual vai ser a negociação dessa história toda, né? Eu tenho certeza que o Trump está com as melhores intenções em mãos. Aqui no que tange ao Brasil, ele costuma estar do lado certo, está do lado do Bolsonaro, está do lado da liberdade. Então eu não vejo grandes problemas nisso, mas pode ter certeza, confronto aberto ajuda o Lula nesse momento. E nesse momento é uma coisa preocupante. Ano passado, quando teve a briga do Trump com o Lula, eu falei, olha, isso não faz muita diferença, porque está longe da eleição ainda e não faz diferença, não é a mesma coisa que o Canadá, né? Mas agora a gente está chegando mais perto das eleições. Agora você corre o risco de ter um evento desse tipo que indique uma briga entre os dois, que possa ser de fato explorado pelo Lula politicamente, né? Então vamos ver, é isso daí. A conversa vai ser na quinta-feira, vamos acompanhar o que vai ter disso daí. Como eu falei, o mais provável é não sair nada de significativo, e nesse caso não muda nada, mas existem algumas possibilidades aí de mudança significativa dependendo do que for essa conversa entre os dois, né? Tem também outras possibilidades, né, do Trump meio que cagar pro Lula e fazer uma reuniãozinha rápida e despachar o cara lá, mostrando que na verdade o Lula é, né, insignificante, o que é verdade, né? Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.